Entre a Espada e a Rosa. Marina Colasanti. Prêmio Origenes Lessa Melhor para o Jovem, 1993 FNLJ. Prêmio Jabuti, 1993 categoria Melhor Livro Infantil ou Juvenil, CBL. Sumário. Prefácio A Dama do Leque ó reino por um cavalo entre a espada e a rosa 5 ciprestes, vezes 2 no rumo da estrela no castelo que se vai uma voz entre os arbustos ó homem atento como um colar em noites de lua cheia biografia entrevista a Eliana e sinopse do livro Minha Tia Me Contou créditos. Para meus sobrinhos Rodrigo, Roberto e Ricardo. Prefácio. Consegui. Mais uma vez consegui escrever um livro de contos de fadas. E, completada a tarefa, penso no conto italiano em que a rainha, em vez da filha tão esperada, dá à luz uma plantinha de alecrim, que passa a regar com leite. Meus contos de fadas são plantinhas de alecrim, nascimentos incomuns, muito desejados, quase de outra natureza, que só banhados com leite, ou sangue podem crescer e revelar a filha que contém. Como em uma gravidez, a gestação se faz aparentemente a minha revelia, a mim sendo dado participar com as vísceras e com a escuta atenta. Mas, ao contrário de uma gravidez, o tempo de maturação é imprevisível. Cada história tem o seu. Às vezes, basta puxar a invisível ponta de um fio, para que ela venha escorrendo, ordenada, quase pronta, inteira. Mas outras vezes esse fio se parte no exato momento em que eu acreditava tê-lo firme, os personagens param e, como na Bela Adormecida, o tempo da história mergulha em sono. Sei então que vai ser preciso esperar. Mas, de pura ansiedade, ainda insisto, chamo, imploro. Não adianta. Quanto mais tento inventar-lhe um destino, mais esse destino me parece mecânico, traçado ao longe da emoção. E sou obrigada a rejeitá-lo. Anos podem se passar sem que beijo ou espada despertem a Bela. Assim aconteceu, por exemplo, com o conto Como um Colar. Quando a princesa que olhava só para dentro surgiu, eu estava trabalhando no livro 12 Reis e a Moça no Labirinto do Vento. Com que estremecimento a recebi! Excessivo, talvez, porque a ingrata estancou no meio do caminho, e não houve meio de convencê-la a prosseguir. Terminei o livro sem ela. Mas, habitando em mim assim pela metade, me angustiava tanto que, naquele mesmo ano de 1981, cheguei a apresentá-la em uma mesa redonda sobre processos de criação e novamente em uma palestra para alunos da UFRJ. Quem sabe, se punha em brios. Foi, sei hoje, falta de respeito com a personagem. É provável que deva a isso seu silêncio de quase 10 anos. Mas aprendi a lição. E ela me perdoou, voltando para este novo livro. Da mesma forma, há histórias que vão à minha frente, que amadurecem quando eu ainda estou verde. São elas, então, que precisam esperar. Como no rumo da estrela, conto escrito ao tempo de uma ideia toda azul. Ele estava completo, e eu não tinha certeza, hesitava. Deixei-o fora daquele livro. Ele a lê, pronto. Deixei-o fora do segundo. Só agora o alcancei, só agora percebi que não havia nada a acrescentar. E me penitencio pela arrogância do julgamento, que se acreditou mais sábio que a criação. Meus contos de fadas são plantas de alecrim. E, se por um instante lhes falta o leite, secam as folhas e se refugiam no inverno. Mas eu espero, cavocando a terra, porque sei da primavera que me toma quando um dia, de repente, recomeçam a brotar. A Dama do Leque. Era uma dama de kimono que vivia na superfície pregueada de um leque de papel. Não vivia sozinha. Pousada atrás dela, uma garça cravava a longa perna de coral na água de um lago. Enquanto no canto esquerdo, outra garça voava. Sem chuva ou neve que viessem alterar a paisagem, sem frutos que substituíssem as flores do pessegueiro, a dama e suas garças pareciam paradas no tempo. Mas paradas não estavam. O tempo passava no leque, embora a seu modo. Pois cada vez que seu dono, um velho mandarim, o fechava no estalo seco, fazia-se noite entre as dobraduras. A dama então dormia. Dormiam as garças.
e até os nenúfares do lago pareciam repousar suas pétalas sobre a água. Somente o vulcão, ao fundo, continuava soltando um fio de fumaça. Bastava, porém, que o mandarim abrisse outra vez o leque, para que todos despertassem. As pequenas ondas do lago brilhavam como se algum vento lhes chegasse das montanhas. Voava a garça sem sair do lugar. A dama de longos cabelos tocava o instrumento que tinha sobre os joelhos, tangendo as cordas com dedos pálidos. Que calorento era aquele mandarim! A todo momento, Haki abria o leque, abrindo com ele os olhos da dama e das suas garças. E que nervoso! Mal se havia abanado, já fechava o leque novamente, empunhando como se fosse um cetro e trancando na escuridão suas personagens. Abre a corda, fecha e dorme. A vida no leque era feita de rápidas noites e brevíssimos dias, sem que sobrasse tempo para o tédio. E assim teria sido por muitos anos, se o mandarim, tomado de amor por sua mais nova concubina e desejando cobri-la de agrados, não lhe tivesse dado o leque de presente. Bem outros modos tinha a concubina. Tudo nela era vagar. Nem a atormentava o calor do leque, mais que a brisa, agradava-lhe o gesto vagaroso com que o movia, acariciando o ar e o colo. Quase não o fechava. Por cima dele lançava olhares oblíquos. Atrás dele murmurava segredos aos ouvidos das outras concubinas, escondia sorrisos e muxoxos. E muitas vezes, repousando a mão sobre a mesa ou o regaço, esquecia-se de fechá-lo. Com ela, os dias tornaram-se longos, às vezes longuíssimos para a dama de kimono. Tocava seu instrumento, olhava as aladas companheiras, e assim se distraía. Porém, as garças, sem nada para fazer, sem poder pescar, trançar ninho ou acasalar-se, começaram a achar o céu de papel cada vez mais limitado, a amplidão além dele cada vez mais tentadora. E chegou um dia em que a garça do canto esquerdo, aquela que desde sempre mantinha as asas abertas, agitou-as de leve, depois com mais vigor, e adejando em livre, voou para fora do leque. Durante aquele dia e nos que se seguiram, a dama esperou por ela, tocando sua doce música. Mas a garça não voltou. E o canto esquerdo do leque continuou vazio, sem que sequer uma marca desbotada lembrasse a antiga presença. Mais tempo se foi, lentamente. Sozinha, agora, a garça do lago não tinha mais razão para continuar ali, com a perna mergulhada na água. E numa tarde quente em que a concubina se abanava com preguiça, a garça esticou enfim a outra perna, ondulou o pescoço, desdobrando as asas que desde sempre haviam permanecido fechadas. Como uma corola tocada pelo vento, estremeceram as penas brancas. E a garça abriu seu voo, abandonando o leque. Sem um gesto, a dama viu partir a última amiga. Não chorou, porque lágrimas não são permitidas em leques de papel. Mas as mãos pálidas pararam de tanger as cordas. E o instrumento sobre o seu colo emudeceu. Muitos e muitos anos de silêncio passaram depois disso. Muitas e muitas pessoas possuíram o leque. Até que um dia, vasculhando na barraca de um antiquário de feira, um jovem artista o viu, aberto entre as quinquilharias. E sua atenção foi atraída pela antiga delicadeza da dama de kimono. Faltava alguma coisa, talvez, no desenho da paisagem. O papel estava maltratado. Mas eram tão leves as mãos sobre o instrumento, tão elegantes as pregas do kimono, que lhe pareceu um lindo presente para dar à sua amada. Em casa, limpas as varetas, consertado o papel com pouca cola, o artista sentiu o desejo de acrescentar alguma coisa ao presente, enriquecê-lo com seu amor e seu talento. Pegou a caixa das tintas, debruçou-se sobre o leque, e com cuidado, aproveitando o espaço vazio no lado esquerdo, pintou uma garça colhida em pleno voo, asas abertas. Porém, ocupado todo aquele canto, algo ficava faltando do outro lado, mais próximo da dama. Mergulhou o pincel na tinta branca, tocou de leve a ponta em cor de rosa. E logo outra garça surgiu, asas fechadas, a perna de Coriel metida na água do lago. Sim, agora tinha um leque digno da sua amada. E havia ficado tão lindo que ela não quis guardá-lo fechado na gaveta. Cuidando de não ferir o papel, prendeu-o aberto na parede diante da sua cama.
Aquela noite, ainda olhou com encantamento antes de dormir. Depois apagou a luz e fechou os olhos. Dorme a dona do leque, dorme a casa. Mas na superfície de papel um vulcão fumega, enquanto uma dama de kimono toca para suas garças a suavíssima música de um instrumento de cordas. O reino por um cavalo. Era lustroso, esguio, mais branco que um lençol ao sol. E bem mais precioso. Era o cavalo do rei. Precioso não apenas por sua beleza, mas porque só se alimentava de moedas de ouro. Na estrebaria do palácio, palafreneiros atarefavam-se constantemente ao seu redor em delicados tratos. Escovavam-lhe o pelo imaculado, trançavam-lhe a crina, enceravam-lhe os cascos, desembaraçavam-lhe a longa cauda. A um canto, músicos especialmente escolhidos para distraí-lo revezavam-se tocando alaúde. E uma vez por dia realizava-se a cerimônia da alimentação. Ao som de trombetas e precedidos pelo grão-curador dos bens reais, pajens adentravam na estrebaria carregando cestos cheios de moedas de ouro. Ao bater de palmas do palafreneiro mor, aproximavam-se um a um da manjedoura, despejando a carga cintilante, que em poucos momentos desaparecia entre os dentes amarelados do cavalo. A bem da verdade, logo que o cavalo fora presenteado ao rei, o grão-curador se dera, durante algum tempo, ao trabalho de voltar discretamente à cocheira algumas horas após as refeições. Armado de uma vareta e cuidando de não perder sua nobre postura, vasculhava a bosta fumegante, para certificar-se de que nenhuma moeda havia sido devolvida pelos cavalares intestinos. Logo, porém, percebera a inutilidade do gesto. O ouro que entrava não saía. Todo ele consumido no escuro mistério do ventre, garantia talvez o cintilar do pelo, o brilho dos olhos e, quem sabe, até o amarelado dos dentes. Fundos eram os cofres do rei. Um cesto de moedas a menos não fazia diferença. Nem 10. Entretanto, um cesto hoje, um cesto amanhã, durante semanas e meses cheios de hojes e amanhãs, começaram a se fazer sentir. E chegou o dia em que, tendo esgotado todos os outros recursos, o grão-curador se viu obrigado a avisar Sua Majestade de que, para satisfazer o apetite do cavalo, breve seria necessário vender a coroa. A coroa nunca, exclamou o rei levando as mãos à cabeça. E, sem hesitar, ordenou a instituição de uma nova taxa, o imposto do cavalo, a ser pago diariamente por todos os súditos. Com a contribuição do povo, encheu-se durante algum tempo a manjedoura. Mas assim como havia acontecido com os cofres reais, também os pequenos cofres domésticos, os pés de meia, os fundos de colchão e os porquinhos de louça pouco a pouco se esvaziaram. E o dia chegou em que não havia no reino uma única moeda. Que fazer? Perguntou o rei ao ministro que se encontrava junto ao trono. O ministro olhou interrogativamente para o outro ministro que estava ao seu lado, que por sua vez olhou para o ministro cujo manto roçava no seu, que olhou para o ministro que estava mais próximo, que finalmente olhou para o curador, que, não tendo ninguém por perto a quem olhar, viu-se obrigado a responder. E se tentássemos fazê-lo funcionar ao contrário? Arriscou. Ao contrário, repetiram todos em coro, sem entender. Mas não querendo demonstrar sua ignorância, o rei deu ordens para que se procedesse à operação. Sob as ordens do curador, amarrou-se à cauda do cavalo uma corda comprida, cuja ponta foi metida pelo seu traseiro adentro e empurrada com gentil firmeza, até que começasse a fazer-lhe cócegas na garganta. E assim que o pobrezinho abriu a boca para livrar-se do incômodo, mãos sôfregas mergulharam lá dentro e agarraram a ponta da corda que despontava. Os palafreneiros, os músicos e o grão-curador em pessoa começaram a puxar. Puxa que puxa, eis que, devagar, bem devagar, o cavalo foi virado pelo avesso. E ali estava agora um cavalo que, sendo ele mesmo, era o contrário do que tinha sido. Faltava testar os resultados. Pajens trouxeram cestos cheios de bosta, que despejaram, um a um, na manjedoura. O cavalo aproximou-se, farejou. E, sob o olhar ansioso do rei, foi esvaziando aos poucos a manjedoura, tragando seu conteúdo entre os dentes amarelos. Naquela tarde, ninguém arredou o pé das cavalariças.
Escondida atrás das costas, o grão-curador segurava uma vareta. Mas não foi necessária. Quando, afinal, a cauda do cavalo ergueu-se de leve, foi para deixar jorrar sobre a palha uma cascata tilintante de moedas de ouro. Assim, todos os dias, o tilintar do ouro passou a ecoar nas arcadas da estrebaria. As moedas jorravam e eram passadas rapidamente da palha para os cofres reais, que aos poucos se incharam, transbordaram. Tantas eram as moedas que o rei decidiu afinal revogar o imposto do cavalo. E, a partir daquele momento, também os pequenos cofres domésticos, os pés de meia, os fundos de colchão e os porquinhos de louça começaram a receber suas moedas, a inchar e transbordar. A abundância e o sorriso espalharam-se no reino. Mas apesar de tanta alegria, o rei não parecia feliz. Andava pensativo pelos corredores e era visto, às vezes, descendo para as estrebarias, onde se demorava em silêncio, sem sorrir. Matutava o rei enquanto as moedas jorravam, já não era mais seu lindo cavalo. Estava feio, quase asqueroso. O pelo branco, agora por dentro, não se via. Por fora, só a pele vermelha, gosmenta. Não era nenhum cavalo de que um rei pudesse se orgulhar, nenhuma nobre montada para desfilar em dias de parada ou procissão. E os cofres já estavam para lá de cheios. Então um dia, após receber a visita de um embaixador estrangeiro, o rei desceu as cavalariças esvoaçando o manto pelas escadas, alegre como há muito não se via. Tinha um sorriso nos lábios e ordens para ser executadas. Com rápida determinação, antes que o grão-curador ouvisse, mandou que se matasse o cavalo. E que a cocheira fosse imediatamente lavada e perfumada para receber um lindo cavalo novo que ele acabara de ganhar. Foi assim que as cavalariças reais, cheirando a alfazema, receberam o raro alazão vindo de terras distantes. Raro não apenas pela beleza e o nobre porte, mas porque só se alimentava de pedras preciosas. Entre a espada e a rosa. Qual é a hora de casar, senão aquela em que coração diz quero? A hora que o pai escolhe. Isso descobriu a princesa na tarde em que o rei mandou chamá-la e, sem rodeios, lhe disse que, tendo decidido fazer aliança com o povo das fronteiras do norte, prometera dá-la em casamento ao seu chefe. Se era velho e feio, que importância tinha, frente aos soldados que traria para o reino, as ovelhas que poria nos pastos e as moedas que despejaria nos cofres? Estivesse pronta, pois breve o noivo viria buscá-la. De volta ao quarto, a princesa chorou mais lágrimas do que acreditava ter para chorar. Embolada na cama, aos soluços, implorou ao seu corpo, à sua mente, que lhe fizessem achar uma solução para escapar da decisão do pai. Afinal, esgotada, adormeceu. E na noite sua mente ordenou, e no escuro seu corpo ficou. E ao acordar de manhã, os olhos ainda ardendo de tanto chorar, a princesa percebeu que algo estranho se passava. Com quanto medo correu ao espelho. Com quanto espanto viu cachos ruivos rodeando-lhe o queixo. Não podia acreditar, mas era verdade. Em seu rosto, uma barba havia crescido. Passou os dedos lentamente entre os fios sedosos. E já estendia a mão procurando a tesoura, quando afinal compreendeu. Aquela era a sua resposta. Podia vir o noivo buscá-la. Podia vir com seus soldados, suas ovelhas e suas moedas. Mas quando a visse, não mais a quereria. Nem ele nem qualquer outro escolhido pelo rei. Salva a filha, perdia-se porém a aliança do pai, que tomado de horror e fúria diante da jovem barbada, e alegando a vergonha que cairia sobre seu reino diante de tal estranheza, ordenou-lhe abandonar o palácio imediatamente. A princesa fez uma trouxa pequena com suas joias, escolheu um vestido de veludo cor de sangue. E, sem despedidas, atravessou a ponte levadiça, passando para o outro lado do fosso. Atrás ficava tudo que havia sido seu, adiante estava aquilo que não conhecia. Na primeira aldeia onde chegou, depois de muito caminhar, ofereceu-se de casa em casa para fazer serviços de mulher. Porém ninguém quis aceitá-la porque, com aquela barba, parecia-lhes evidente que era homem. Na segunda aldeia, esperando ter mais sorte,
ofereceu-se para fazer serviços de homem. E novamente ninguém quis aceitá-la porque, com aquele corpo, tinham certeza de que era mulher. Cansada, mas ainda esperançosa, ao ver de longe as casas da terceira aldeia, a princesa pediu uma faca emprestada a um pastor e raspou a barba. Porém, antes mesmo de chegar, a barba havia crescido outra vez, mais cacheada, brilhante e rubra do que antes. Então, sem mais nada pedir, a princesa vendeu suas joias a um armeiro, em troca de uma couraça, uma espada e um elmo. E, tirando do dedo o anel que havia sido de sua mãe, vendeu a um mercador, em troca de um cavalo. Agora, debaixo da couraça, ninguém veria seu corpo, debaixo do elmo, ninguém veria sua barba. Montada a cavalo, espada em punho, não mais seria homem nem mulher. Seria guerreiro. E guerreiro valente tornou-se, à medida que servia aos senhores dos castelos e aprendia a manejar as armas. Em breve, não havia quem a superasse nos torneios nem a vencesse nas batalhas. A fama da sua coragem espalhava-se por toda parte e a precedia. Já não precisava apresentar-se diante dos muros de cidades e castelos, já ninguém recusava seus serviços. A couraça falava mais que o nome. Pouco se demorava em cada lugar. Lutava cumprindo seu trato e seu dever, batia-se com lealdade pelo senhor. Porém suas vitórias atraíam os olhares da corte, e cedo os murmúrios começavam a percorrer os corredores. Quem era aquele cavaleiro, ousado e gentil, que nunca tirava os trajos de batalha? Porque não participava das festas nem cantava para as damas. Quando as perguntas se faziam em voz alta, ela sabia que era chegada a hora de partir. E ao amanhecer montava seu cavalo, deixava o castelo, sem romper o mistério com que havia chegado. Somente sozinha, cavalgando no campo, ousava levantar a viseira para que o vento lhe refrescasse o rosto, acariciando os cachos rubros. Mas tornava a baixá-la tão logo via tremular na distância as bandeiras de algum torreão. Assim, de castelo em castelo, havia chegado aquele, governado por um jovem rei. E fazia algum tempo que ali estava. Desde o dia em que a vira, parada diante do grande portão, cabeça erguida, oferecendo sua espada, ele havia demonstrado preferi-la aos outros guerreiros. Era a seu lado que a queria nas batalhas, era a ela que chamava para os exercícios na sala de armas, era ela sua companhia preferida, seu melhor conselheiro. Com o tempo, mais de uma vez, um havia salvado a vida do outro. E parecia natural, como o fluir dos dias, que suas vidas transcorressem juntas. Companheiro nas lutas e nas caçadas, inquietava-se, porém, o rei vendo que seu amigo mais fiel jamais tirava o elmo. E mais ainda inquietava-se ao sentir crescer dentro de si um sentimento novo, diferente de todos, devoção mais funda por aquele amigo do que a que um homem sente por um homem. Pois não podia saber que à noite, trancado o quarto, a princesa encostava seu escudo na parede, vestia o vestido de veludo vermelho, soltava os cabelos e, diante do seu reflexo no metal polido, suspirava longamente pensando nele. Muitos dias se passaram em que, tentando fugir do que sentia, o rei evitava vê-la. E outros tantos em que, percebendo que isso não a afastava da sua lembrança, mandava chamá-la, para arrepender-se em seguida e pedir-lhe que se fosse. Por fim, como nada disso acalmasse seu tormento, ordenou que viesse ter com ele. E com voz áspera lhe disse que havia muito tempo tolerava ter a seu lado um cavaleiro de rosto sempre encoberto. Mas que não podia mais confiar em alguém que se escondia atrás do ferro. Tirasse o elmo, mostrasse o rosto. Ou teria 5 dias para deixar o castelo. Sem resposta, ou gesto, a princesa deixou o salão, refugiando-se no seu quarto. Nunca o rei poderia amá-la, com sua barba ruiva. Nem mais a quereria como guerreiro, com seu corpo de mulher. Chorou todas as lágrimas que ainda tinha para chorar. Dobrada sobre si mesma, aos soluços, implorou ao seu corpo que a libertasse, suplicou à sua mente que lhe desse uma solução. Afinal, esgotada, adormeceu. E na noite sua mente ordenou, e no escuro seu corpo brotou. E ao acordar de manhã, com os olhos inchados de tanto chorar, a princesa percebeu que algo estranho se passava.
Não ousou levar as mãos ao rosto. Com medo, quanto medo, aproximou-se do escudo polido, procurou seu reflexo. E com espanto, quanto espanto, viu que, sim, a barba havia desaparecido. Mas em seu lugar, rubras como os cachos, rosas lhe rodeavam o queixo. Naquele dia não ousou sair do quarto para não ser denunciada pelo perfume, tão intenso, que ela própria sentia-se embriagar de primavera. E perguntava-se de que adiantava ter trocado a barba por flores, quando, olhando no escudo com atenção, pareceu-lhe que algumas rosas perdiam o viço vermelho, fazendo-se mais escuras que o vinho. De fato, ao amanhecer, havia pétalas no seu travesseiro. Uma após a outra, as rosas murcharam, despetalando-se lentamente, sem que nenhum botão viesse substituir as flores que se iam. Aos poucos, a rósea pele aparecia. Até que não houve mais flor alguma. Só um delicado rosto de mulher. Era chegado o quinto dia. A princesa soltou os cabelos, trajou seu vestido cor de sangue. E arrastando a cauda de veludo, desceu as escadarias que a levariam até o rei, enquanto um perfume de rosas se espalhava no castelo. 5 ciprestes, vezes 2. Não era um homem rico. Nem era um homem pobre. Era um homem, apenas. E este homem teve um sonho. Sonhou que um pássaro pousava em sua janela e lhe dizia: há um tesouro esperando por você na cidade dos 5 ciprestes. Mas, quando o homem abriu a boca para perguntar que cidade era essa, espantou o pássaro e o sonho. E despertou. Durante dias indagou de quantos encontrava se sabiam alguma coisa a respeito de uma cidade com 5 ciprestes, sem que ninguém tivesse o que lhe responder. Então, como se ainda ouvisse a fala clara do pássaro, vendeu seus poucos bens, botou o dinheiro numa sacola de couro que pendurou no pescoço e, montando no seu cavalo, partiu. Escolheu a direção do sol poente, dizendo para si que, enquanto andasse junto com o sol, os dias durariam mais, e ele teria mais tempo para procurar. E junto com o sol subiu montanhas, atravessou planícies, varrou lagos e rios. Da cidade, nem sinal. Mas ele tinha sonhado com o pássaro, e continuou a procurar. E eis que um dia, quando o sol começava a acariciar-lhe as costas, viu lá longe, erguendo-se como torres na bruma do horizonte, as negras silhuetas de 5 ciprestes. Sob o puxão involuntário das rédeas, o cavalo estremeceu. Porém, logo esporeado, pôs-se a galopar. E galoparam, galoparam, galoparam. Espumava o cavalo, soava o homem, quando afinal chegaram à primeira casa. E estando o homem tão cansado, já no final do dia, pareceu-lhe melhor beber água daquele poço, deitar-se à sombra daquela árvore, para só no dia seguinte, descansado, procurar o tesouro que lhe pertencia. E assim fez. Adormecendo em seguida. Dormiu tão profundamente que não despertou quando o outro cavaleiro chegou, apeou e aproximou-se dele. Tão profundamente que nem sentiu quando este tocou na bolsa de couro que trazia ao pescoço, ainda cheia de dinheiro. E adormecido assim, como poderia perceber que se tratava de temível bandido? Nada percebeu. Nem sequer quando o outro puxou da espada e, segurando-a por um instante no alto, com as 2 mãos baixou-a súbito, decepando-lhe a cabeça. Quase sorrindo, o salteador abriu a bolsa, contou o dinheiro. Depois, deixando aos cães o corpo ensanguentado, agarrou a cabeça pelos cabelos e atirou-a no poço. E no poço a cabeça foi afundando lentamente, até chegar ao fundo, onde os olhos abertos já não podiam ver o cofre apodrecido, de cujas frestas joias e moedas escapavam, perdendo-se na escuridão esverdeada. Mas um conto é apenas um conto, que eu conto, reconto e transformo em outro conto. Não era um homem rico. Nem era um homem pobre. Era apenas um homem. E este homem teve um sonho. Sonhou que um pássaro pousava na sua janela e lhe dizia: há um tesouro esperando por você na cidade dos 5 ciprestes. Mas quando o homem abriu a boca para perguntar onde ficava essa cidade, espantou o pássaro. E o sonho levantou o voo. Inutilmente perguntou a todos quantos conhecia se podiam lhe dar notícias da misteriosa cidade.
Ninguém tinha ouvido falar dela, e o máximo que faziam era sacudir a cabeça e dar de ombros. Assim, percebendo que se continuasse onde estava jamais chegaria onde tinha que ir, vendeu sua casa e sua horta, vendeu as roupas que não levava no corpo e, tendo colocado o dinheiro em uma sacola de couro, pendurou-a no pescoço e partiu. Escolheu a direção do sol nascente, dizendo para si que ver o sol surgir todas as manhãs seria como ver a fortuna que também estava surgindo para ele. E juntamente com o sol, levantou-se dia após dia, percorrendo planícies, subindo montanhas, atravessando lagos e rios. Sem que da cidade houvesse sinal. Mas o pássaro havia falado em seu sonho. E ele continuou a procurar. E eis que uma manhã, quando o sol lhe tocava o rosto com dedos ainda mornos, viu recortar-se no horizonte silhuetas negras e altas como torres, severas silhuetas de ciprestes. Mal podia olhá-las, mergulhadas na luz ofuscante que pairava ao longe como uma névoa. Ainda assim seu coração pareceu lançar-se para elas, e o cavalo estremeceu sob o puxão involuntário das rédeas. Galoparam e galoparam e galoparam. O cavalo espumava, o cabelo do homem grudava-se na testa, quando afinal chegaram mais perto da cidade almejada. O sol agora já estava quase se pondo e, na luz gasta do fim do dia, o homem viu que os ciprestes não eram 5, como havia pensado, mas apenas 4. Ainda não é esta, disse desapontado, como se alguém lhe pudesse ouvi-lo. E, esporeando o cavalo, afastou-se. Não podia saber que na noite anterior uma tempestade havia desabado sobre a cidade. Nem que um raio, certeiro, abatera o quinto cipreste. No rumo da estrela. Já não havia nenhuma razão para continuarem vivendo na ilha. Morto o pai, assim decidiram os 7 irmãos. Logo, centenas de aves esvoajaram em círculos e gritos, tocadas de seus ninhos pelo machado que estremecia os troncos. Centenas de coelhos se esconderam nas tocas, fugindo das armadilhas em que outros coelhos se debatiam. E um longo barco foi surgindo na praia, o esqueleto de madeira deitado sobre a areia, costelas para cima, aos poucos recoberto pelos couros de coelho que os irmãos emendavam. Esperaremos a lua cheia, disse o mais velho dos 7, depois que os remos foram lixados. Mas, faltando ainda completar-se o tempo, cuidaram os outros de embarcar as poucas coisas que levariam. Água nos jarros, frutas nos cestos, carnes e peixes em camas de sal. Tudo estava pronto quando, na escura costura da noite com o mar, uma enorme lua começou a brotar e, aos poucos, achatada sob o peso do céu, foi subindo, cada vez mais clara. Você, que é o menor e o mais leve, ficará no leme, disse o mais velho dos irmãos ao mais moço, enquanto empurravam o barco para a água. E, apontando no céu uma estrela tão clara quanto a lua, mandou que nela cravasse a proa, sem nunca abandoná-la com os olhos. Só assim chegaremos à terra firme, acrescentou. Vencidas as primeiras marolas, varada a arrebentação, vai o barco sobre o líquido espelho. Plaf, plaf, mergulham os remos dos 6 irmãos, encrespando o brilho sem parti-lo. E o 7º atrás, em silêncio. Vai o barco, sempre em frente. Não há trilhas no mar. O reto caminho desenhado pela mão que segura o leme só aparece na esteira, depois que o barco passa. E logo se apaga. Mas de olhos postos na estrela, o rapaz sabe aonde vai. De dia, quando o sol queima e a luz ofusca, os irmãos dormem deitados no fundo do barco. De noite remam. 1, 2, muitas noites. Noite a noite, roçando no céu, a lua gasta sua curva, se afina. Quanto menor a lua, mais intensa brilha a estrela para o moço. Mais intensa e mais bonita. Mais bonita e mais olhada. Mais olhada e mais amada. Nos olhos dele, só ela se reflete. Na noite dele, só ela se ilumina. Vai o barco aonde ela chama. Outra noite. E mais noites. Tão distante de mim, suspira o moço, confundindo seu lamento com o beijo da água. Contra o casco. Tão difícil de alcançar. Inutilmente procura na escuridão caminhos que o levem à estrela, tenta varar com a proa a rota secreta do céu, romper a linha que no horizonte os separa.
Gastou-se de todo a lua. Agora, só a estrela cintila. Plaf, plaf, mergulham os remos dos 6 irmãos. Mas nessa noite mais negra que as outras, um sopro vem gemendo sobre a água. É o vento. O mar, cansado de ser plano como um campo, encha-se em dunas e morros, ergue as costas, estica os dedos brancos de espuma. Foge o barco, ou é levado. Remam os irmãos, ou agarram-se aos remos. O barco salta, gira, corcoveia, para no alto de uma onda, despenca, e novamente se empina. As madeiras rangem, a tempestade relincha. Os olhos do moço, ardidos de sal, perderam a estrela. Sem rumo, ele a procura entre as nuvens. No céu tão revolto quanto o mar. E já não sabe o que é acima ou abaixo. Rompe-se a noite. Um raio salta. O moço cobre os olhos com a mão. Mas, quando a abaixa, lá está de novo sua alegria, clara e limpa estrela brilhando numa garganta de céu. O arcabouço do barco geme na subida. Como árvore imensa, a onda abre sua copa. Mais e mais sobem os irmãos no seu ninho de couro, até chegarem ao alto, onde a espuma brilha, quase nuvem. Nunca o moço esteve tão perto da amada. Nunca lhe pareceu tão bonita como agora. Pela primeira vez, a mão esquece o leme. Ele se levanta, quase a alcançando, braços estendidos, tornozelos enlaçados de mar. E tem a impressão de que ela se debruça, levando-o além da escuridão, além do vento, além da tempestade. Perdido o timoneiro, para sempre navegam os irmãos sem possibilidade de chegar. Longe está a terra firme. Longe, lá longe, as estrelas. No castelo que se vai. No seu castelo de ar morava o rei do nada. Não tinha paredes aquele castelo, não tinha telhado. Mas assim, transparente, era belo e delicado como nenhum outro. E porque o rei nada possuía, nem mesmo um mínimo pedacinho de terra, a qualquer sopro de vento lá se ia o castelo com toda a sua corte, etérea arquitetura flutuando no azul. Pousava quando amainava o vento. Ora era visto num pico escarpado, ora surgia à beira do mar ou assentava-se na planície. Nada o prendia a lugar algum. E o mundo inteiro era seu reino. Agora, depois de uma tempestade que o sacudira, levando-o por cima das montanhas, repousava o castelo entre as flores de um vale. Damas saíam a passear colorindo os gramados com seus longos trajes, leves como suspiros. Cavaleiros disputavam torneios de imaginação, enquanto as crianças da corte inventavam jogos com maçãs recém-colhidas dos galhos. Já muitos dias desse viver gentil se haviam passado. Não longe do vale, porém, exercia seu poder um rei temível. Raiz era chamado. E ao pronunciar seu nome todos baixavam olhar e voz. Feroz, tomara muitos reinos à força. Guerreiro, vencera todas as guerras. A ferro e fogo ampliava cada vez mais seus domínios, suas riquezas e o número de seus súditos, pois, acordado ou dormindo, sonhava tornar-se um dia rei de tudo. Bastou, portanto, que os espiões lhe trouxessem notícia da existência de um novo castelo, para que seus olhos se acendessem de cobiça. Que meus embaixadores partam imediatamente para lá, levando uma declaração de guerra. E fim. Ordenou. E foram os embaixadores em suas suntuosas vestes de veludo. E em suas vestes apenas um pouco amarrotadas regressaram, quando já rei Raiz se preparava para a batalha. A declaração de guerra não havia sido aceita, explicaram cabisbaixos. Nunca rei Raiz fora tão insultado, nunca encontrara monarca tão arredio. Mas disposto a fazer a guerra, quer o outro quisesse, quer não, partiu assim mesmo a testa do exército. Chegaram no vale ao amanhecer. Os cavalos resfolegavam pisoteando as flores, tiniam escudos e couraças, as armas brilhavam desembainhadas. E quando o rei do nada surgiu na porta do seu diáfano castelo acompanhado de alguns membros da corte, adiantou-se rei Raiz, sem apear. Soube que desejais fazer-me guerra, disse o rei do nada. Humildemente pergunto. Por que desse desejo? Porque tudo o que posso ver me pertence. E meu é também muito do que olhar não. Alcança, respondeu o rei Raiz, do alto do seu cavalo.
Porém, entre tudo que conquistei, existem agora este palácio e esta corte que não são meus. E é necessário que eu os possua. Mas isto tudo que estás vendo, disse o pequeno rei abrindo os braços, é nada. Só nada. Me pertence. Pois então é esse nada que eu quero. Discretamente, tentando esconder a boca atrás do cetro transparente, riu o rei do nada. E, como se contagiados pelas palavras do grande Raiz, riram as damas e os cavaleiros. A princípio abaixando o queixo para disfarçar, depois abertamente, sem controle, riu a delicada corte diante do exército que esperava. Riram a rainha e o cozinheiro, os pajens e as crianças. Riu, pela primeira vez mais que todos, o bobo da corte. E o sopro daquelas bocas abertas, o eco daquelas risadas todas fizeram ondejar os aéreos cortinados, moveram aos poucos os inexistentes torreões, as ausentes paredes. Como um navio que levanta suas velas, o castelo inteiro começou a flutuar, docemente partindo para novas distâncias. Debaixo das patas dos cavalos, o gramado já se fazia lama. O exército embainhou as espadas, recolheu as lanças. Impotente, Rei Raiz viu afastar-se a vitória. Por causa daquele nada, daquele castelo impalpável que se ia no regaço do vento, nunca mais seria rei de tudo. Perdido estava para sempre seu sonho. Em fúria, esporeou o cavalo, partindo a galope. Ao longe, leves como tilintar de pingentes, ouviam-se ainda as risadas da corte. Uma voz entre os arbustos. Eram tão poucos naquela trupe de saltimbancos que, quando a jovem atriz desistiu, para casar com um comerciante, não tiveram outra para botar no seu lugar. E querendo, assim mesmo, realizar a encenação, costuraram uma enorme boneca de pano, moldaram para ela o mais lindo rosto de cera e, depois de completá-la com a peruca e os trajes que haviam sido da atriz, a puseram delicadamente sentada num canto da cena. À noite, acesas as velas, começado o espetáculo, que bela pareceu. Tão bela que, apesar de nada dizer e nada fazer, o público não teve olhos para mais ninguém. Havia, nesse público, um grupo de nobres cavaleiros que, estando a passar pela praça na exata hora em que o espetáculo acontecia, haviam se detido para assistir. E é provável que, voltando ao palácio, contassem a todos do seu encantamento por aquela moça de rara beleza e doce silêncio, pois já no dia seguinte, o rei, que havia muito procurava uma dócil esposa, dava ordens para que se aprontasse uma carruagem e um pajem levando seu pedido fosse buscar aquela que, a partir de agora, queria para a noiva. Foi a carruagem, saltou o pajem diante das tendas dos saltimbancos, que depois de ouvirem a leitura do pergaminho real, entreolharam-se assustados. Quem teria coragem de contrariar desejo tão poderoso e mandar dizer ao rei que a bela moça era apenas uma boneca? Melhor deixar que descobrisse por si mesmo. Arrumaram a boneca, escovaram seus cachos e, com a mesma graça com que a haviam colocado na cena, a puseram sentada sobre os coxins da carruagem. O chicote estalou, a carruagem partiu deixando no ar uma nuvem de poeira. A tarde estava quente, o palácio era distante, galopa, galopa, sacode, sacode, o cocheiro, tomado de grande sede, parou numa estalagem. O pajem ainda chegou-se à janela da carruagem para perguntar à donzela, que acreditava estar levando, se desejava tomar alguma coisa. Mas, não recebendo resposta, atribuiu o silêncio ao mais puro recato e, achando melhor não insistir, deixou-a sozinha, indo beber com o cocheiro. Beberam uma boa caneca de cerveja. Beberam outra. Lá fora, o sol batia na carruagem. E no calor abafado, o belo rosto de cera começou a amolecer. Alongou-se o nariz, arriaram as bochechas, caíram os cantos da boca. Até a testa cedeu. Assim foi que, quando a carruagem afinal chegou ao palácio e o rei em pessoa, cheio de sorrisos, abriu a porta para receber sua futura esposa, não deparou com a linda moça que esperava, mas com uma mulher feiosa, nariguda e emburrada. Nem sequer a cumprimentou. Irritado, bateu a porta e, dizendo ao pajem que não lhe haviam trazido a moça encomendada,
Mas sua irmã mais feia, ordenou que a levassem de volta e trouxessem a que havia escolhido. Novamente a carruagem partiu, novamente o pajem transmitiu a ordem do rei aos saltimbancos. Que, sem entender o que havia acontecido, recolheram a boneca e pediram uma noite de tempo para preparar condignamente a noiva de sua majestade. Gasta a noite para recompor o lindo rosto de cera, recolocaram a boneca sobre os coxins, o chicote estalou, a poeira encobriu a carruagem que partia. Galopa, galopa, sacode, sacode, novamente o cocheiro foi tomado de grande sede e, ao passar diante da estalagem, decidiu parar para refrescar a garganta. Pela segunda vez, o pajem perguntou à donzela se desejava refrescar-se e, como da primeira, não tendo obtido resposta, deixou-a sozinha e foi beber com o cocheiro. Beberam uma caneca de cerveja. Beberam outra. Lá fora o sol batia sobre a carruagem, o rosto de cera amolecia e escorria no calor abafado. Mas tão grande era a sede, tão boa a cerveja, que os dois resolveram tomar mais uma caneca e, já que estavam bebendo, aproveitaram para comer um naco de presunto. Com isso, demoraram mais do que pretendiam. E, ao se darem conta do atraso, subiram na boleia rapidamente e retomaram a viagem sem nem sequer olhar para o estado da passageira. Tivessem olhado, teriam tido a mesma visão assustadora que teve o rei ao abrir a porta, cheio de mesuras. Derreada sobre os coxins, não estava a moça, mas uma velha de rosto todo enrugado, em que as sobrancelhas desciam por cima dos olhos, os olhos sumiam debaixo das pálpebras, e o nariz pendurava-se quase até o queixo. A fúria do rei pareceu não ter limites. Não chegava a terem lhe trazido a irmã, eis que agora lhe traziam a avó. Bando de asnos. Que fossem imediatamente reparar o erro. E, se prezavam suas cabeças, não voltassem sem cumprir o mandado. Os saltimbancos nem queriam acreditar quando viram a carruagem parar diante de suas tendas. Mais difícil ainda foi acreditar no estado da linda boneca de cera. Mas não havia como negar. Mais uma vez pediram uma noite de tempo. Mais uma vez recompuseram o rosto. E a boneca foi docemente sentada nos coxins. Estalou o chicote. Galopa, galopa, sacode, sacode, aquela poeira na garganta foi dando uma sede medonha. Quando a tabuleta da estalagem apareceu numa curva da estrada, o cocheiro não teve dúvida, estava na hora de parar. Dessa vez, porém, enquanto bebiam e se gabavam com os outros viajantes de estarem levando a noiva do rei, foram ouvidos pela linda filha do estalajadeiro. Que, tomada de curiosidade, esgueirou-se até a carruagem e, primeiro à distância, depois cada vez mais perto, espiou para dentro, tentando ver aquela que seria a rainha. A jovem era bem mais esperta que o pajem, porque lhe bastou olhar a boneca para perceber o engodo que ali estava. E, engodo por engodo, teve uma ideia audaciosa. Sem ser vista, arrastou a boneca para trás de um estábulo, trocou suas roupas pelas dela, cobriu com a peruca de cacho seus próprios cabelos e, rápida, sentou-se sobre os coxins. Foi a conta. Já os dois estafermos saíam da estalagem, e logo as patas dos cavalos levantavam a poeira, levando a carruagem rumo ao palácio. Quanta alegria, dessa vez, na recepção do rei. Sim, os nobres cavaleiros haviam dito a verdade. Ali estava a mais bela das jovens. A mais delicada. A mais silenciosa. Ali estava a esposa que tanto buscara. De fato, a jovem estalajadeira desempenhava com perfeição seu papel. Lenta e gentil nos gestos, só abria a boca de vez em quando para sorrir, sem pronunciar uma única palavra. No mais, meneava a cabeça, cobria os lábios com os dedos, parecendo apenas um pouco mais viva que a boneca. E a corte, encantada com moça tão discreta, começou os preparativos para a grande festa das bodas. Tanto silêncio, entretanto, pesava a natureza alegre da estalajadeira que, muda nos jantares e calada nas recepções, transformava-se em boquirrota assim que entrava nos seus aposentos. A bem da verdade, era onde passava a maior parte do seu tempo, como convinha a uma noiva. E para que nenhum conforto lhe faltasse,
Seu futuro esposo havia-lhe destinado salas e quartos que davam para um pequeno jardim, fechado por altos muros. Ali a moça conversava sozinha ou contava para as flores e os pássaros aquilo que lhe ia na alma. Aconteceu que uma manhã, passando junto ao muro que por fora nem se distinguia, coberto que estava de eras e arbustos, o rei ouviu um trecho de sua conversa com o esquilo. Que era com o esquilo, ele não tinha como saber. Mas logo soube que aquela voz lhe transmitia um doce bem-estar, sendo a mais agradável de quantas jamais tinha ouvido. Foi em busca dessa doçura que o rei voltou ao mesmo lugar no dia seguinte, e em muitos dos que vieram depois. A princípio interessava-se somente pelo som. Porém, com o passar do tempo, começou a reparar nas palavras, surpreendendo-se com a beleza e o acerto daqueles discursos que pareciam brotar por entre as árvores. Sentava-se de manhã perto do muro. Sentava-se à tarde ao lado da noiva. E à medida que se encantava pela voz desconhecida, começava a parecer-lhe enfadonha aquela que o havia conquistado pelo silêncio. Quase sem sentir, começou a dirigir-lhe perguntas, a empurrá-la para alguma conversa. Mas ela, pensando tratar-se de uma armadilha para testar sua capacidade de calar, abstinha-se de responder ou, se o fazia, era apenas com um brevíssimo sim, ou um rápido não. Irritava-se o rei com tanta determinação. Irritava-se a moça com tanta insistência. E à noite, no quarto, ensopava o travesseiro de lágrimas, perguntando-se como podia estar tão infeliz se era noiva do rei. Enquanto isso, aproximava-se o dia das bodas. Todos agora só trabalhavam para aprontar a festa. Os marceneiros martelavam e serravam, armando os tablados das danças. As costureiras não tinham tempo para largar as agulhas, os floristas entrelaçavam grinaldas. E logo os cozinheiros começaram a matar os leitões, a esquartejar as caças, a assar, ferver, enfeitar as enormes travessas. Até que tudo ficou pronto, e amanheceu o dia tão esperado. Os sinos repicaram, soaram as trombetas. A noiva com seus longos véus, o noivo com seu grande manto deixaram seus aposentos, cada um acompanhado de seu séquito. Deveriam encontrar-se somente na catedral. Mas quis a sorte que antes de sair do palácio deparassem um com o outro em meio a um corredor. Estancou o rei por um instante, pensando na voz que lhe habitava o coração. Estancou a moça por um instante, pensando no longo silêncio que a esperava. E já ia o rei retomar o passo, quando percebeu que a moça avançava na sua direção e, para sua extrema surpresa, a viu abrir a boca e falar. Pouco importava que ela dissesse que não queria casar com ele, que não aguentava mais, que estava cansada de fingir, que precisava falar e ser ouvida. Pouco importava que as lágrimas lhe enchessem os olhos e que os cortesãos ouvissem, parados de espanto. Só importava o som daquela voz, enfim reconhecida, voz tão doce aos seus ouvidos, e que ele sabia capaz de bem outras palavras. Na rua, a multidão que há tempo esperava viu finalmente um fremir de plumas avançando sob a grande porta do palácio, um estremecer de estandartes. As mães levantaram os filhos pequenos para que pudessem olhar, os homens tiraram os chapéus para agitá-los ao alto. E sob os vivas do povo os noivos saíram sorridentes, liderando o cortejo. O homem atento. Por mais que recuasse com a memória, aquele homem não encontrava em sua vida um só momento em que não tivesse estado atento. Atento a tudo, plenamente, abertos os sentidos como se o seu corpo fosse a porta de entrada do mundo. Não dormia. Mal comia. Os olhos sempre despertos viam o que acontecia à sua frente e pareciam ver com igual clareza o que acontecia atrás, ou mesmo longe deles. O nariz captava todos os cheiros, decifrava todos os perfumes. Os ouvidos distinguiam os componentes do silêncio tão bem quanto os da algazarra. Sentado numa almofada, assim prestava atenção, certo de que, enquanto tomasse conhecimento de tudo o que acontecia, estaria controlando a organização do mundo. Imóvel, sem permitir que qualquer distração viesse perturbá-lo, abrindo em sua vigilância uma brecha por onde pudesse entrar a desordem. E passados tantos anos em idêntica posição, chegou a tarde em que ouviu passos na rua, aproximando-se da sua casa. E porque eram lentos,
soube que eram de um velho. E porque se arrastavam de leve, soube que o velho estava cansado. E porque nunca os tinha ouvido antes, soube que ele vinha de longe. E quando afinal os passos pararam diante da sua porta, preparou-se para ouvir as batidas. Toque, toque, ecoaram nos cômodos as pancadas. Abriram os criados, deixando que o velho entrasse com seu cheiro de poeira e o calor do sol ainda guardado nas pregas das roupas. Que se refrescasse, disseram trazendo-lhe um jaú e taça. O viajante levava justamente água aos lábios, quando viu o homem atento. Imóvel na penumbra como se ignorasse sua chegada, mantinha-se entregue à sua tarefa, olhos abertos sem bater pestanas. Aproximou-se o viajante. O homem olhava, sem deixar de ver além e aquém dele, sem deixar que sua presença sequer encrespasse a transparência da concentração. O homem olhava, mudo. E o viajante teve pena. Afastou-se para um lado, os olhos do homem não o acompanharam. Afastou-se para o outro, os olhos continuaram fixos à frente. Mas quando o viajante colheu uma centopeia no vaso de plantas, bastou ao homem atento ouvi-la caminhar sobre aquela mão para saber que lhe faltava uma pata. E quando, afastando-se até o jardim, o viajante trouxe um camaleão, bastou ao homem atento ver sua cor, para saber em que galho estivera deitado. Então o viajante pegou a um canto um espelho de cobre e o colocou diante do olhar do homem atento. Na superfície polida, um rosto pálido como a lua, descorado por longa penumbra, encarou o homem atento. Mas não bastou ao homem atento olhar os olhos nas olheiras fundas, as brancas têmporas, para reconhecer-se. Pois há tantos anos não se via, que havia esquecido seu rosto. E agora, diante daquele reflexo, surpreendia-se que fosse seu. A tal ponto que precisou levantar a mão para tocar-se, certificando-se de que, sim, a mão que se erguia no espelho era a mesma que lhe alisava a barba. Prestando atenção no mundo, deixara de prestar atenção em si. Nunca mais se olhara, sequer espelhado na água. Nunca mais acariciara a pele. Descuidara-se de contar o tempo. Mas o tempo havia passado apesar dele, e o rosto que acreditava jovem já não existia. Ali estava a brecha, nunca pressentida, por onde a desordem teria entrado no mundo, se apenas por um minuto ele estivesse em seu controle. Com voz que há tantos anos não ouvia, o homem pediu aos criados que lhe trouxessem um pente. Estendeu até o marfim os dedos magros. Depois, pela primeira vez na vida, distraiu-se. Fechados os olhos, deixou a sombra de um sorriso tocar-lhe a expressão. E inclinando a cabeça para trás, longamente penteou os cabelos que lhe desciam pelos ombros. Como um colar. É cega, diziam todos. Mas cega a princesa não era. Desde o dia do seu nascimento não havia aberto os olhos. Não porque não pudesse. Apenas porque não sentia necessidade, pois já no primeiro momento vira tantas coisas bonitas por trás das pálpebras fechadas que nunca lhe ocorrera levantá-las. Era como se a janela dos seus olhos fosse voltada para dentro, e debruçada nessa janela ela passasse seus dias entretida. Mas isso os outros não sabiam. E não sabendo, lamentava-se em segredo o rei seu pai, chorava à escondida a rainha sua mãe. Sem jamais revelar seu sofrimento diante da filha, para que não viesse mais essa dor somar-se à sua suposta desgraça. Ao longo dos primeiros anos, os melhores médicos do reino foram chamados para examiná-la. Tentaram pomadas, receitaram poções, recomendaram mudanças de ar, prescreveram banhos frios, exigiram banhos quentes. Porém, como nada conseguisse curar aquilo que não estava doente, cansaram de lutar contra sua própria ignorância e, declarando o caso único na ciência médica, desinteressaram-se dele. A partir de então, viveu Sarina a princesa, mais e mais descobrindo daquele mundo só seu, mais e mais querendo descobrir. E enquanto acumulava por dentro seu tesouro, outro tesouro, por fora, se fazia. Pois todos os anos, desde que havia nascido, seu pai lhe dava o mesmo, precioso, presente de aniversário. Era sempre igual a cerimônia. Os sinos do reino repicavam festejando a data, o rei e a rainha, acompanhados de cortesãos, entravam nos seus aposentos.
Ao lado do rei, um pajem com uma almofada de veludo cor de sangue. E sobre a almofada, pequena lua translúcida e luminescente, uma pérola. Que o rei colhia entre 2 dedos e, para a admiração da corte, depositava na palma da mão da sua filha. Quando completares 15 anos, dizia cada vez, abraçando-a, mandarei fazer com elas o mais lindo colar de que jamais se teve notícia. Anuíam sorridentes a rainha e os cortesãos, imaginando o esplendor da joia a ser feita com as raras pérolas do Oriente. Fim da cerimônia. Quando todos já se haviam retirado, a princesa guardava sua pérola junto às outras, em uma caixa de mogno forrada de cetim. Sem pensar mais nela até o próximo aniversário. Assim, mais de 14 anos haviam passado. E era uma manhã de inverno do 15º ano quando a princesa, que esquentava as mãos no braseiro, ouviu uma leve batida na janela. Silêncio. Outra batida seca, como se um galho tocado pelo vento. Mas não havia árvores perto da janela, nem ventava. E a batida insistia. A princesa foi até a janela, abriu-a. Antes que suas mãos começassem a tatear, uma bicada gentil veio encontrá-las. Penas meixias roçaram nelas. Uma ave que ela não saberia nomear arrulhou, passou a cabecinha contra seus dedos e começou a bicar o mármore do peitoril coberto de neve. Pobrezinha, pensou a princesa. Com fome neste frio. E sem ter nada para comer. Afligia-se, sem saber o que lhe dar. Mas de repente, com um sobressalto de alegria, lembrou-se das pérolas, aqueles grãos todos que o pai havia lhe dado. Sem hesitar, foi até a caixa de mogno, tirou uma pérola e, na palma da mão, assim como a recebia do pai, ofereceu-a ao pombo. Um toque do bico, e lá se foi, da palma, o leve peso. Logo, o farfalhar das asas e um súbito vento no rosto disseram à princesa que seu visitante também tinha ido. Sorrindo, fechou a janela. Mas passados alguns dias, numa tarde em que o vento uivava pelas frestas, novamente as pancadinhas na janela pareceram chamá-la. E ela recebeu entre as mãos seu doce amigo, e lhe deu uma pérola para comer, e entre ruflar de penas ele se foi. Nevou, ventou. Voltou o silêncio a deitar-se no jardim. E no silêncio o biquinho bateu nos vidros, a princesa sorriu feliz. E a cena toda se repetiu mais uma vez. Nem foi a última. Durante aquele mês, e ainda no outro, o pombo veio visitar a princesa. Cada vez levava uma pérola. Cada vez demorava-se mais. Dessa forma, a caixa de mogno já estava vazia na manhã em que os sinos repicaram e a princesa lembrou-se subitamente que era o seu aniversário. Não demorou muito, o rei e a rainha e os cortesãos entraram nos seus aposentos. Sobre a almofada, uma pérola. Mas dessa vez, depois de colocá-la na mão da filha, o rei, em voz alta, pediu-lhe as outras 14, pois era chegada a hora de mandar o ourives real fazer o colar. Sobressaltou-se a princesa. Como dizer ao pai, diante de todos, que não as tinha mais. Fechadas as pálpebras sobre o seu segredo, mentiu pela primeira vez. Que o pai voltasse dali a 3 dias, pois não lembrava onde tinha guardado a caixa de mogno, e certamente demoraria a achá-la. O pai, pensando nas limitações da filha para encontrar os objetos, concordou penalizado e saiu com toda a corte. Assim que ficou sozinha, a princesa abriu a janela. Mas de nada adiantou chamar. De nada adiantou bater palmas. Nenhum farfalhar de voo amarfaiou o silêncio. Então uma lágrima rolou lenta sob as pálpebras fechadas, depois outra, e outra. Quentes ainda. Sobre os cílios, logo esfriavam no vento frio do inverno, descendo geladas pelo rosto, até congelarem antes mesmo de alcançar o peitoril. Foram as lágrimas congeladas que ela encontrou, percorrendo o mármore com os dedos. Mas sentiu-as tão redondas e lisas que as confundiu com as pérolas e exultou de alegria, certa de que seu amigo tinha devolvido os preciosos grãos. Fechou depressa a janela, guardou seu achado na caixa de mogno. Quando seu pai viesse, já tinha o que lhe dar. Mas quando, dali a 3 dias, o rei recebeu a caixa, nela não encontrou nada além de uma pocinha d'água encharcando o cetim. Onde estavam as pérolas?
À beira da fúria, o pai exigia explicações. E a princesa não teve outro recurso senão contar-lhe como havia recebido a visita de uma ave, como esta arrulhava no frio e como, para matar sua fome, lhe tinha dado, um por um, todos os grãos. Então ela não sabia o valor daqueles grãos, vociferou o rei, sem mais conter a indignação. E, nem bem havia saído dos seus aposentos, já aos brados chamava o ministro, exigindo que os arqueiros reais caçassem o pombo. Daria um prêmio valioso a quem lhe trouxesse as 14 pérolas. Pombo, pensou a princesa ouvindo as ordens do pai, era esse o nome do seu amigo. Pombo, que os arqueiros procurariam para matar. Envolveu-se num xale branco de lã, abriu a porta envidraçada que dava para o jardim. Pela primeira vez, era preciso olhar. Lentamente, sem susto ou surpresa, abriu os olhos. À sua frente, tudo era apenas uma longa ondulação de neve, que ofuscava, mas que em algum lugar guardava um pombo. Desceu os poucos degraus, começou a caminhar. Parava às vezes, batia palmas. A neve alta abafava seus chamados. Afundando, tropeçando, arrastando saias e chale, afastou-se do palácio. Talvez agora já estivesse no campo. Passou por uma sebe de espinheiros. Adiante, alguns arbustos. Chegou a um pequeno bosque. As árvores negras agitavam ao vento os galhos descarnados. Novamente a princesa bateu palmas. Mas dessa vez um farfalhar seu conhecido fez-se ouvir. E eis que, entre o negro e o branco, um belo pombo cinzento veio volteando para pousar em sua mão estendida. Ao longe, o arqueiro escondido atrás de um tronco viu a mancha cinzenta movendo-se contra o fundo imaculado. Não viu a silhueta da princesa que, envolta no xale branco, confundia-se com a neve. Tirou a seta da aljava, retesou a corda. O pombo pousou suas patinhas de lacre nos dedos que o esperavam, ainda bateu as asas para equilibrar-se. Com silvo de serpente, a seta o atingiu. Um estremecimento, um voar de penas e sangue, o rasgar de carnes. Varado o corpo cinzento, nem assim se aplacou a fome da ponta de ferro, que avançou ainda, indo cravar-se no coração da princesa. Batem no vento os negros galhos. Caída sobre a neve, desfeito o casulo do xale, a princesa fecha lentamente os olhos que havia demorado tanto para abrir. Mas pela ferida no peito do pombo rola uma pérola, depois outra, outra mais. 14 pérolas escorrem como gotas sobre o alvo colo da princesa. E preciosas se aninham ao redor do pescoço, como um colar. Em noites de lua cheia. Houve um tempo em que a lua era só cheia, sempre redonda, visível, igual. E nesse tempo houve uma noite em que, avançando no céu, ela se viu de repente refletida lá embaixo, na água parada de um poço. Achou-se tão linda, mesmo à distância, que quis se ver mais de perto. E desviando-se do seu caminho, aproximou-se, debruçou-se na beira do escuro, debruçou-se mais, até que, Tibum sem nem saber como, caiu lá no fundo. A noite fez-se negra como nunca. Calaram-se os sapos, emudeceram os grilos. Pela primeira vez prisioneira, a lua foi obrigada a esperar a chegada do dia. E assim, presa entre as paredes limacentas do poço, o pastor a surpreendeu quando chegou na manhã seguinte, para dar de beber às suas ovelhas. A princípio não conseguiu acreditar. Olhou para o céu, procurou entre as nuvens. Só o sol brilhava. Tornou a olhar para baixo. Não havia engano possível. Redonda e branca a lua parecia boiar na água, como uma gema na clara. O que fazer para tirá-la dali? Devagar, cuidando de não acertar, o pastor baixou o balde. Esperou que afundasse, depois o balançou de leve. E começou a puxar a corda. Tentava pescar a lua. Mas o balde era pequeno, a alça atrapalhava, e a lua, molhada, escorregava feito um peixe. Vezes e mais vezes o pastor tentou, sem resultado. Quanto mais insistia, mais nervoso ficava. Quanto mais nervoso, mais improvável a pescaria. Por fim, desconsolado, sentou-se. Ao redor, as ovelhas pastavam alheias aos seus esforços. O sol já havia avançado muito. Quando a tarde chegasse ao fim, nada mais poderia ser feito.
E era preciso libertar a lua para que iluminasse a noite. Então, como se a tivesse colhido entre as avencas, a ideia mais simples lhe ocorreu. Rodeou o poço com os braços, respirou fundo, e puxou com tanta força que, num arranco, conseguiu entorná-lo de boca para baixo. Lá veio a água toda, escura como um rio. E no meio da água, a lua, rolando sobre a grama. Rolou, rolou, parou junto ao focinho de uma ovelha, que vendo-a tão branca e lisa, numa só bocada a engoliu. Em vão o pastor sacudiu a ovelha, em vão levantou-a pelas patas traseiras para obrigá-la a vomitar a lua. O que ela havia engolido guardou. E o pastor não teve outro remédio senão juntar o rebanho e voltar ao redil. Porém à noite, trancada a porta, apagado o lampião, percebeu que o redil continuava iluminado. Era a ovelha comilona que brilhava, a luz da barriga varando pele e pelo. Latia o cachorro, agitavam-se as outras ovelhas. Com aquela luz, ninguém conseguiria dormir. O pastor pegou a ovelha no colo, levou-a para fora. E, depois de ajeitá-la sobre alguma palha, voltou, trancando a porta do redil enfim escuro. No calor do rebanho, dispôs-se a dormir. Dormiam todos profundamente quando o lobo, que vagava pela noite em busca de comida, passou ali por perto. E vendo uma luz onde sempre havia escuridão, foi se aproximando aos poucos. Esgueirou-se atrás de uma árvore, deslizou para trás de um arbusto, rastejou quase, até encontrar aquela ovelha, mais branca que qualquer outra, dormindo indefesa. E no salto, antes que conseguisse acordar, devorá-la. Agora, com a ovelha e a lua na barriga, era ele que brilhava. Mas, sem sabê-lo, certo de estar protegido pela escuridão, continuou suas andanças. Andando, aproximou-se da aldeia. Mais do que o uivo, foi a estranha claridade que alertou o caçador. Há tempos vasculhava os bosques atrás daquele assassino de rebanhos. E eis que, de repente, o tinha ao seu alcance. Levantou o fuzil. Por mais que se esgueirasse, o lobo enluarado era um alvo fácil. De nada lhe adiantaram o tronco da árvore, os galhos do arbusto. Bastou um tiro. E lá estava ele estirado, morto. A pele luminosa era troféu bem melhor do que o caçador havia esperado. Mas, assim que rasgou a barriga do lobo com o facão, a pele apagou-se. A lua, mais uma vez, rolou branca sobre a grama. Branca, redonda e úmida. Foi fácil para o caçador confundi-la com um queijo. E antevendo a alegria das 4 filhas que dormiam em casa, guardou-a no bornal. Clareava a manhã quando o caçador depositou a lua sobre a mesa da cozinha. Ferveu o leite, partiu o pão. As meninas, ainda de camisola, esperavam. Então ele pegou o facão e cortou a lua em 4 pedaços, de acordo com o tamanho e a fome de cada uma. A mais velha ganhou o pedaço maior. O outro foi para a segunda. O menor coube à terceira. E a caçula, que era ainda tão pequena, ficou apenas com uma fatiazinha estreita. Comeram tudo. Não ficou nada nos pratos. E com seus pedaços de lua na barriga, por baixo das camisolinhas brancas, foram brincar do lado de fora da casa. Brincaram naquele dia, voltaram a brincar no dia seguinte. Não sabiam que a noite, cansada da escuridão, havia decidido tomar a lua de volta. No terceiro dia, as meninas pulavam corda no gramado, quando uma águia branca veio descendo em círculos lá do alto. Um súbito mergulho, as garras cravadas na roupa da mais velha, e lá se foi ela carregada para o céu. Logo, baixou uma cegonha branca e, agitando suas grandes asas, agarrou a segunda com o bico, subindo com ela para o azul. E desceu uma gaivota branca para buscar a terceira. E uma pomba branca levou a menorzinha pela trança. A águia voou, voou, voou. A garça voou, voou, voou. E voou a gaivota. E a pomba voou. Até chegarem à grande lona da noite. Onde, abrindo garras e bicos, depositaram as irmãs. Ali elas vivem até hoje, revezando-se para iluminar a escuridão. Há noites em que a mais velha fica acordada, enquanto as outras dormem. Noites em que a vigília cabe à pequena, ou à do meio.
e até mesmo noites em que todas dormem abraçadas, e a única luz visível é a das estrelas. Mas as noites mais bonitas são aquelas em que as quatro ficam acordadas e, como naquele dia distante, brincam de roda, girando de mãos dadas no céu. É quando, olhando daqui de baixo, vemos a lua inteira, redonda, cheia. Como antigamente. Biografia. Marina Colasanti nasceu em 26 de setembro de 1937, em Asmara, Eritreia, Etiópia. Viveu sua infância na Líbia e depois seguiu para a Itália, onde morou durante 11 anos. Chegou ao Brasil em 1948, e sua família se radicou no Rio de Janeiro, onde reside. Estudou pintura e artes plásticas. Como jornalista, trabalhou nos mais importantes jornais e revistas do país, em diversas áreas, atuando como cronista, colunista, ilustradora e editora. Assinou sessões nas revistas Senhor, Fatos e Fotos, Ele e Ela, Firefly, Cláudia e Joia. Foi editora de comportamento na revista Nova. Atuou na televisão como entrevistadora de programas de comportamento e cultura. Em 1968, foi lançado seu primeiro livro, Eu Sozinha. Desde então, publicou mais de 30 obras, entre literatura infantil e adulta, e poesia. Continua colaborando em revistas femininas, e constantemente é convidada para cursos e palestras em todo o Brasil. É casada com o escritor e poeta Afonso Romano de Santana, com quem teve 2 filhas, Fabiana e Alessandra. Em suas obras, a autora reflete, a partir de fatos cotidianos, sobre a situação feminina, o amor, a arte e os problemas sociais brasileiros, sempre com aguçada sensibilidade. Fonte: www.beatrix.pro.br/literatura/colasanti.htm. Entrevista a Eliana YUNS. Marina, conta um pouco da sua vida. Conto só um pouco, em parte por descrição, em parte porque a minha vida, como a de qualquer pessoa, é tão cheia de fatos, que contada assim, meio rapidinho, parece perder a graça. Enfim, nasci na África, em um país que desde então mudou de nome algumas vezes e que agora se chama Eritreia. Nasci na capital, de nome bem bonito, Asmara. Passei 2 anos, fui para Trípoli, na Líbia, outro país da África. Fiquei mais quase 2 anos, fui para a Itália. Na Itália fiquei mais, até meus 11 anos. Aí vim para o Brasil. Aqui estudei, aqui fiz minha carreira, aqui casei com um poeta bonito, e tive 2 filhas bonitas. Aqui vivo, embora bordejando sempre que posso. Quais são as lembranças mais felizes da sua infância? Tenho tantas, tantas. E olha que foi uma infância meio complicada, em meio à Segunda Guerra Mundial. Mas tinha brincadeiras de índio, o meu nome de pele vermelha era Sorridente, o sol que ri. E tinha uma casa com amendoeiras em flor. E tinha muitos livros, o tempo todo. E tinha muita aventura, muita exploração de casas e territórios novos. E sempre, sempre a companhia do meu irmão. Você tem muitos talentos, que a levaram a exercer várias atividades. Fale delas e diga-nos o que é de interessante e especial em cada uma. Eu não tenho exatamente muitos talentos. Eu tenho muitos desejos. E os realizo. E gosto de ser autossuficiente. Tudo que vejo que alguém fez, eu penso, dá para eu fazer também. Então vou, e faço. Assim é que cozinho, cuido de planta, faço tricô, crochê, papel machê, costuro, bordo, pinto parede, pinto móvel, sei fazer um sapato, um cinto, uma porção de coisas. Mas as fatias maiores da minha alma estão na escrita e na pintura desenho. Isso eu faço melhor, embora seja uma cozinheira poderosa, isso eu estudei, estudo, cuido o tempo todo, mais do que cuido das plantas. Você se ocupa muito das questões ligadas à mulher. Isso faz de você uma feminista. Não sou uma feminista porque me ocupo muito das questões ligadas à mulher. É o contrário. Me ocupo dessas questões porque sou feminista. Me ocupo dessas questões porque nunca ninguém conseguiu me convencer de que eu não tenho o mesmo potencial, a mesma força, a mesma grandeza que os homens.
E porque sempre achei que devia ter os mesmos direitos. O que é que a leva a escrever livros para crianças e livros para adultos? O fato de querer dizer certas coisas para uns e certas para outros. E também o fato de não me ligar muito em diferenças entre adultos e crianças. Eu apenas escrevo o que tenho vontade de escrever. De onde vem esse desejo de escrever contos de fadas? Contos de fadas são, como a poesia, as pérolas da criação literária. Estou aqui me referindo a contos de fadas de verdade, não a qualquer conto que só por ter príncipe, donzela e dragão se pretende um conto de fada. Conto de fada verdadeiro é aquele que serve para qualquer idade, em qualquer tempo. O que comove. E que não morre. Contos de fadas são raros e preciosos. Deixe de lado a modéstia e diga-nos quantos prêmios já ganhou até hoje. Não sou muito boa nessa coisa de citação de prêmios. Ganhei alguns. Ganhei os importantes. Mais de uma vez. Gosto, mas com cuidado, porque, se a gente gosta demais, acaba ficando triste quando não ganha. E prêmio é mais fácil não ganhar do que ganhar. Prêmios não são só aqueles que a gente ganha no fim do ano ou num concurso uma vez ou outra, mas sobretudo aqueles que a gente ganha todo dia, quando um leitor se debruça sobre um livro da gente e viaja feliz. Escritora e ilustradora, como é que você vive cada uma dessas atividades? Juntas. Uma coisa não funciona sem a outra. Eu só ilustro meus próprios livros. E o texto vem sempre antes da ilustração. Eu escrevo vendo a história na minha cabeça não como um desenho, mas como a realidade. Só depois é que transformo a realidade da minha cabeça em ilustração. Você também é contadora de histórias? Sim, claro. Eu sou a história que conto, porque só conto as minhas histórias. E porque sou minha própria contadora, não preciso decorar o texto. Só em alguns casos sinto necessidade de decorar. No mais, eu conto, como sempre se contou, não apoiada no texto, mas na emoção. Existe algum simbolismo ou mensagem intencional nesses contos do livro Entre a Espada e a Rosa? Existem todos os símbolos que se possam encontrar, talvez alguns tão discretamente colocados que ninguém chegue a ver. Mas nenhuma mensagem intencional. Eu não trabalho a partir de uma mensagem que queira dar. A mensagem é resultante, não ponto de partida. Sempre digo, brincando, que quem trabalha para a mensagem é o correio. Eu trabalho para a emoção. E a arte? Existe algum equivalente, nas jovens de hoje, da princesa do conto Entre a Espada e a Rosa e de Como um Colar? Equivalentes às personagens dos contos de fadas sempre existirão, porque os contos de fadas não tratam da aparência externa, das atitudes imediatas, mas dos sentimentos mais profundos, aqueles que fazem de nós seres humanos. Quais são as coisas que lhe dão mais alegria? Estar bem com a natureza, com as filhas e o marido, bem comigo. Estar em harmonia. É maiúsculo. Isso inclui criar, fazer. Leia também outro livro de Marina Colasanti pela editora Melhoramentos. Minha tia me contou. A tia dificilmente ficava sozinha. Era uma estrela, e as estrelas estão sempre acompanhadas. Ao redor dela havia parentes, amigos, as sobrinhas mais velhas, que atuavam como damas de companhia, alguém que trazia um violão, alguém que tocava piano, alguém que chegava com as últimas novidades. Mas às vezes os outros iam almoçar ou jantar, e a tia, que estava quase sempre de regime, ficava sozinha jogando paciência enquanto bebericava o café com leite. Então a menina ia sentar-se perto dela, e conversavam. Com minha tia me contou, Marina Colasanti consegue envolver o leitor pela delicadeza de suas histórias. Nesse trecho, vemos a tia bebericando café com leite, sentimos o aroma do café, o aconchego desse lar e a gostosura de estar diante dessa estrela. A autora nos convida a ler com sensações. Há magia em suas palavras. Obra conforme o acordo ortográfico da língua portuguesa. Diagramação, Andréa Yanagita. Arte da capa, Andréa Yanagita. Ilustrações, Marina Colasanti. Conversão em EPUB, Colecto.
Copyright 2009 Marina Colasanti Agenciamento, BMSR. Direitos de publicação, Copyright 2010 Editora Melhoramentos Limitada. Primeira edição digital, maio de 2013 ISBN 978 85 06 062 22 7, digital, ISBN 978 85 06 062 68 5, impresso. Atendimento ao consumidor, Caixa Postal 11.541 CEP 05049, 970 São Paulo, SP, Brasil. Telefone 11 3874 0880 www.editoramelhoramentos.com.br saque, @melhoramentos.com.br. Esta obra foi digitalizada sem fins comerciais e destinada unicamente à leitura de pessoas portadoras de deficiência visual, por força da Lei de Direitos de Autor. Por isto, este trabalho é oferecido gratuitamente aos amigos cegos e deficientes visuais de acordo com a Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, sobre direitos autorais. Alteração, atualização e consolidação da legislação. Título I, dos direitos do autor. Capítulo IV, das limitações aos direitos autorais. Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais, e, a reprodução de obras literárias, artísticas ou científicas, para uso exclusivo de deficientes visuais, sempre que a reprodução, sem fins comerciais, seja feita mediante o sistema Braille ou outro procedimento em qualquer suporte para esses destinatários. Entre a Espada e a Rosa. Marina Colasanti. Prêmio Origenes Lessa Melhor para o Jovem, 1993 FNLJ. Prêmio Jabuti, 1993 Categoria Melhor Livro Infantil ou Juvenil, CBL. Sumário. Prefácio A Dama do Leque ó reino por um cavalo entre a espada e a rosa 5 ciprestes, vezes 2 no rumo da estrela no castelo que se vai uma voz entre os arbustos ó homem atento como um colar em noites de lua cheia biografia entrevista a Eliana e sinopse do livro Minha Tia Me Contou Créditos. Para meus sobrinhos Rodrigo, Roberto e Ricardo. Prefácio. Consegui. Mais uma vez consegui escrever um livro de contos de fadas. E, completada a tarefa, penso no conto italiano em que a rainha, em vez da filha tão esperada, dá à luz uma plantinha de alecrim, que passa a regar com leite. Meus contos de fadas são plantinhas de alecrim, nascimentos incomuns, muito desejados, quase de outra natureza, que só banhados com leite, ou sangue podem crescer e revelar a filha que contém. Como em uma gravidez, a gestação se faz aparentemente à minha revelia, a mim sendo dado participar com as vísceras e com a escuta atenta. Mas, ao contrário de uma gravidez, o tempo de maturação é imprevisível. Cada história tem o seu. Às vezes, basta puxar a invisível ponta de um fio, para que ela venha escorrendo, ordenada, quase pronta, inteira. Mas outras vezes esse fio se parte no exato momento em que eu acreditava tê-lo firme, os personagens param e, como na Bela Adormecida, o tempo da história mergulha em sono. Sei então que vai ser preciso esperar. Mas, de pura ansiedade, ainda insisto, chamo, imploro. Não adianta. Quanto mais tento inventar-lhe um destino, mais esse destino me parece mecânico, traçado ao longe da emoção. E sou obrigada a rejeitá-lo. Anos podem se passar sem que beijo ou espada despertem a Bela. Assim aconteceu, por exemplo, com o conto Como um Colar. Quando a princesa que olhava só para dentro surgiu, eu estava trabalhando no livro 12 Reis e a Moça no Labirinto do Vento. Com que estremecimento a recebi. Excessivo, talvez, porque a ingrata estancou no meio do caminho, e não houve meio de convencê-la a prosseguir. Terminei o livro sem ela. Mas, habitando em mim assim pela metade, me angustiava tanto que, naquele mesmo ano de 1981, cheguei a apresentá-la em uma mesa redonda sobre processos de criação e novamente em uma palestra para alunos da UFRJ.
Quem sabe, se punha embriões. Foi, sei hoje, falta de respeito com a personagem. É provável que deva a isso seu silêncio de quase 10 anos. Mas aprendi a lição. E ela me perdoou, voltando para este novo livro. Da mesma forma, há histórias que vão à minha frente, que amadurecem quando eu ainda estou verde. São elas, então, que precisam esperar. Como No Rumo da Estrela, conto escrito ao tempo de uma ideia toda azul. Ele estava completo, e eu não tinha certeza, hesitava. Deixei-o fora daquele livro. Ele a lê, pronto. Deixei-o fora do segundo. Só agora o alcancei, só agora percebi que não havia nada a acrescentar. E me penitencio pela arrogância do julgamento, que se acreditou mais sábio que a criação. Meus contos de fadas são plantas de alecrim. E, se por um instante lhes falta o leite, secam as folhas e se refugiam no inverno. Mas eu espero, cavocando a terra, porque sei da primavera que me toma quando um dia, de repente, recomeçam a brotar. A Dama do Leque. Era uma dama de kimono que vivia na superfície pregueada de um leque de papel. Não vivia sozinha. Pousada atrás dela, uma garça cravava a longa perna de coral na água de um lago. Enquanto no canto esquerdo, outra garça voava. Sem chuva ou neve que viessem alterar a paisagem, sem frutos que substituíssem as flores do pessegueiro, a dama e suas garças pareciam paradas no tempo. Mas paradas não estavam. O tempo passava no leque, embora a seu modo. Pois cada vez que seu dono, um velho mandarim, o fechava no estalo seco, fazia-se noite entre as dobraduras. A dama então dormia. Dormiam as garças. E até os nenúfares do lago pareciam repousar suas pétalas sobre a água. Somente o vulcão, ao fundo, continuava soltando um fio de fumaça. Bastava, porém, que o mandarim abrisse outra vez o leque, para que todos despertassem. As pequenas ondas do lago brilhavam como se algum vento lhes chegasse das montanhas. Voava a garça sem sair do lugar. A dama de longos cabelos tocava o instrumento que tinha sobre os joelhos, tangendo as cordas com dedos pálidos. Que calorento era aquele mandarim! A todo momento, Haki abria o leque, abrindo com ele os olhos da dama e das suas garças. E que nervoso! Mal se havia abanado, já fechava o leque novamente, empunhando como se fosse um cetro e trancando na escuridão suas personagens. Abre a corda, fecha e dorme. A vida no leque era feita de rápidas noites e brevíssimos dias. Sem que sobrasse tempo para o tédio. E assim teria sido por muitos anos, se o mandarim, tomado de amor por sua mais nova concubina e desejando cobri-la de agrados, não lhe tivesse dado o leque de presente. Bem outros modos tinha a concubina. Tudo nela era vagar. Nem a atormentava o calor do leque, mais que a brisa, agradava-lhe o gesto vagaroso com que o movia, acariciando o ar e o colo. Quase não o fechava. Por cima dele lançava olhares oblíquos. Atrás dele murmurava segredos aos ouvidos das outras concubinas, escondia sorrisos e muxoxos. E muitas vezes, repousando a mão sobre a mesa ou o regaço, esquecia-se de fechá-lo. Com ela, os dias tornaram-se longos, às vezes longuíssimos para a dama de kimono. Tocava seu instrumento, olhava as aladas companheiras, e assim se distraía. Porém, as garças, sem nada para fazer, sem poder pescar, trançar ninho ou acasalar-se, começaram a achar o céu de papel cada vez mais limitado, a amplidão além dele cada vez mais tentadora. E chegou um dia em que a garça do canto esquerdo, aquela que desde sempre mantinha as asas abertas, agitou-as de leve, depois com mais vigor, e adejando em livre, voou para fora do leque. Durante aquele dia e nos que se seguiram, a dama esperou por ela, tocando sua doce música. Mas a garça não voltou. E o canto esquerdo do leque continuou vazio, sem que sequer uma marca desbotada lembrasse a antiga presença. Mais tempo se foi, lentamente. Sozinha, agora, a garça do lago não tinha mais razão para continuar a ler, com a perna mergulhada na água. E numa tarde quente em que a concubina se abanava com preguiça, a garça esticou enfim a outra perna, ondulou o pescoço,
desdobrando as asas que desde sempre haviam permanecido fechadas. Como uma corola tocada pelo vento, estremeceram as penas brancas. E a garça abriu seu voo, abandonando o leque. Sem um gesto, a dama viu partir a última amiga. Não chorou, porque lágrimas não são permitidas em leques de papel. Mas as mãos pálidas pararam de tanger as cordas. E o instrumento sobre o seu colo emudeceu. Muitos e muitos anos de silêncio passaram depois disso. Muitas e muitas pessoas possuíram o leque. Até que um dia, vasculhando na barraca de um antiquário de feira, um jovem artista o viu, aberto entre as quinquilharias. E sua atenção foi atraída pela antiga delicadeza da dama de kimono. Faltava alguma coisa, talvez, no desenho da paisagem. O papel estava maltratado. Mas eram tão leves as mãos sobre o instrumento, tão elegantes as pregas do kimono, que lhe pareceu um lindo presente para dar à sua amada. Em casa, limpas as varetas, consertado o papel com pouca cola, o artista sentiu o desejo de acrescentar alguma coisa ao presente, enriquecê-lo com seu amor e seu talento. Pegou a caixa das tintas, debruçou-se sobre o leque, e com cuidado, aproveitando o espaço vazio no lado esquerdo, pintou uma garça colhida em pleno voo, asas abertas. Porém, ocupado todo aquele canto, algo ficava faltando do outro lado, mais próximo da dama. Mergulhou o pincel na tinta branca, tocou de leve a ponta em cor de rosa. E logo outra garça surgiu, asas fechadas, a perna de Coriel metida na água do lago. Sim, agora tinha um leque digno da sua amada. E havia ficado tão lindo que ela não quis guardá-lo fechado na gaveta. Cuidando de não ferir o papel, prendeu-o aberto na parede diante da sua cama. Aquela noite, ainda olhou com encantamento antes de dormir. Depois apagou a luz e fechou os olhos. Dorme a dona do leque, dorme a casa. Mas na superfície de papel um vulcão fumega, enquanto uma dama de kimono toca para suas garças a suavíssima música de um instrumento de cordas. O reino por um cavalo. Era lustroso, esguio, mais branco que um lençol ao sol. E bem mais precioso. Era o cavalo do rei. Precioso não apenas por sua beleza, mas porque só se alimentava de moedas de ouro. Na estrebaria do palácio, palafreneiros atarefavam-se constantemente ao seu redor em delicados tratos. Escovavam-lhe o pelo imaculado, trançavam-lhe a crina, enceravam-lhe os cascos, desembaraçavam-lhe a longa cauda. A um canto, músicos especialmente escolhidos para distraí-lo revezavam-se tocando alaúde. E uma vez por dia realizava-se a cerimônia da alimentação. Ao som de trombetas e precedidos pelo grão-curador dos bens reais, pajens adentravam na estrebaria carregando cestos cheios de moedas de ouro. Ao bater de palmas do palafreneiro mor, aproximavam-se um homem da manjedoura, despejando a carga cintilante, que em poucos momentos desaparecia entre os dentes amarelados do cavalo. A bem da verdade, logo que o cavalo fora presenteado ao rei, o grão-curador se dera, durante algum tempo, ao trabalho de voltar discretamente à cocheira algumas horas após as refeições. Armado de uma vareta e cuidando de não perder sua nobre postura, vasculhava a bosta fumegante, para certificar-se de que nenhuma moeda havia sido devolvida pelos cavalares intestinos. Logo, porém, percebera a inutilidade do gesto. O ouro que entrava não saía. Todo ele consumido no escuro mistério do ventre, garantia talvez o cintilar do pelo, o brilho dos olhos e, quem sabe, até o amarelado dos dentes. Fundos eram os cofres do rei. Um cesto de moedas a menos não fazia diferença. Nem 10. Entretanto, um cesto hoje, um cesto amanhã, durante semanas e meses cheios de hojes e amanhãs, começaram a se fazer sentir. E chegou o dia em que, tendo esgotado todos os outros recursos, o grão-curador se viu obrigado a avisar Sua Majestade de que, para satisfazer o apetite do cavalo, breve seria necessário vender a coroa. A coroa nunca, exclamou o rei levando as mãos à cabeça. E, sem hesitar, ordenou a instituição de uma nova taxa, o imposto do cavalo, a ser pago diariamente por todos os súditos. Com a contribuição do povo, encheu-se durante algum tempo a manjedoura. Mas assim como havia acontecido com os cofres reais,
também os pequenos cofres domésticos, os pés de meia, os fundos de colchão e os porquinhos de louça pouco a pouco se esvaziaram. E o dia chegou em que não havia no reino uma única moeda. Que fazer? Perguntou o rei ao ministro que se encontrava junto ao trono. O ministro olhou interrogativamente para o outro ministro que estava ao seu lado, que por sua vez olhou para o ministro cujo manto roçava no seu, que olhou para o ministro que estava mais próximo, que finalmente olhou para o curador, que, não tendo ninguém por perto a quem olhar, viu-se obrigado a responder. Se tentássemos fazê-lo funcionar ao contrário, arriscou. Ao contrário, repetiram todos em coro, sem entender. Mas não querendo demonstrar sua ignorância, o rei deu ordens para que se procedesse à operação. Sob as ordens do curador, amarrou-se à cauda do cavalo uma corda comprida, cuja ponta foi metida pelo seu traseiro adentro e empurrada com gentil firmeza, até que começasse a fazer-lhe cócegas na garganta. E assim que o pobrezinho abriu a boca para livrar-se do incômodo, mãos sôfregas mergulharam lá dentro e agarraram a ponta da corda que despontava. Os palafreneiros, os músicos e o grão-curador em pessoa começaram a puxar. Puxa que puxa, eis que, devagar, bem devagar, o cavalo foi virado pelo avesso. E ali estava agora um cavalo que, sendo ele mesmo, era o contrário do que tinha sido. Faltava testar os resultados. Pajens trouxeram cestos cheios de bosta, que despejaram, um a um, na manjedoura. O cavalo aproximou-se, farejou. E, sob o olhar ansioso do rei, foi esvaziando aos poucos a manjedoura, tragando seu conteúdo entre os dentes amarelos. Naquela tarde, ninguém arredou o pé das cavalariças. Escondida atrás das costas, o grão-curador segurava uma vareta. Mas não foi necessária. Quando, afinal, a cauda do cavalo ergueu-se de leve, foi para deixar jorrar sobre a palha uma cascata tilintante de moedas de ouro. Assim, todos os dias, o tilintar do ouro passou a ecoar nas arcadas da estrebaria. As moedas jorravam e eram passadas rapidamente da palha para os cofres reais, que aos poucos se incharam, transbordaram. Tantas eram as moedas que o rei decidiu afinal revogar o imposto do cavalo. E, a partir daquele momento, também os pequenos cofres domésticos, os pés de meia, os fundos de colchão e os porquinhos de louça começaram a receber suas moedas, a inchar e transbordar. A abundância e o sorriso espalharam-se no reino. Mas apesar de tanta alegria, o rei não parecia feliz. Andava pensativo pelos corredores e era visto, às vezes, descendo para as estrebarias, onde se demorava em silêncio, sem sorrir. Aquele, matutava o rei enquanto as moedas jorravam, já não era mais seu lindo cavalo. Estava feio, quase asqueroso. O pelo branco, agora por dentro, não se via. Por fora, só a pele vermelha, gosmenta. Não era nenhum cavalo de que um rei pudesse se orgulhar, nenhuma nobre montada para desfilar em dias de parada ou procissão. E os cofres já estavam para lá de cheios. Então um dia, após receber a visita de um embaixador estrangeiro, o rei desceu as cavalariças esvoaçando o manto pelas escadas, alegre como há muito não se via. Tinha um sorriso nos lábios e ordens para ser executadas. Com rápida determinação, antes que o grão-curador ouvisse, mandou que se matasse o cavalo. E que a cocheira fosse imediatamente lavada e perfumada para receber um lindo cavalo novo que ele acabara de ganhar. Foi assim que as cavalariças reais, cheirando a alfazema, receberam o raro alazão vindo de terras distantes. Raro não apenas pela beleza e o nobre porte, mas porque só se alimentava de pedras preciosas. Entre a espada e a rosa. Qual é a hora de casar, senão aquela em que coração diz quero? A hora que o pai escolhe. Isso descobriu a princesa na tarde em que o rei mandou chamá-la e, sem rodeios, lhe disse que, tendo decidido fazer aliança com o povo das fronteiras do norte, prometera dá-la em casamento ao seu chefe. Se era velho e feio, que importância tinha, frente aos soldados que traria para o reino, as ovelhas que poria nos pastos e as moedas que despejaria nos cofres? Estivesse pronta, pois breve o noivo viria buscá-la.
De volta ao quarto, a princesa chorou mais lágrimas do que acreditava ter para chorar. Embolada na cama, aos soluços, implorou ao seu corpo, à sua mente, que lhe fizessem achar uma solução para escapar da decisão do pai. Afinal, esgotada, adormeceu. E na noite sua mente ordenou, e no escuro seu corpo ficou. E ao acordar de manhã, os olhos ainda ardendo de tanto chorar, a princesa percebeu que algo estranho se passava. Com quanto medo correu ao espelho. Com quanto espanto viu cachos ruivos rodeando-lhe o queixo. Não podia acreditar, mas era verdade. Em seu rosto, uma barba havia crescido. Passou os dedos lentamente entre os fios sedosos. E já estendia a mão procurando a tesoura, quando afinal compreendeu. Aquela era a sua resposta. Podia vir o noivo buscá-la. Podia vir com seus soldados, suas ovelhas e suas moedas. Mas quando a visse, não mais a quereria. Nem ele nem qualquer outro escolhido pelo rei. Salva a filha, perdia-se porém a aliança do pai, que tomado de horror e fúria diante da jovem barbada, e alegando a vergonha que cairia sobre seu reino diante de tal estranheza, ordenou-lhe abandonar o palácio imediatamente. A princesa fez uma trouxa pequena com suas joias, escolheu um vestido de veludo cor de sangue. E, sem despedidas, atravessou a ponte levadiça, passando para o outro lado do fosso. Atrás ficava tudo que havia sido seu, adiante estava aquilo que não conhecia. Na primeira aldeia onde chegou, depois de muito caminhar, ofereceu-se de casa em casa para fazer serviços de mulher. Porém ninguém quis aceitá-la porque, com aquela barba, parecia-lhes evidente que era homem. Na segunda aldeia, esperando ter mais sorte, ofereceu-se para fazer serviços de homem. E novamente ninguém quis aceitá-la porque, com aquele corpo, tinham certeza de que era mulher. Cansada, mas ainda esperançosa, ao ver de longe as casas da terceira aldeia, a princesa pediu uma faca emprestada a um pastor e raspou a barba. Porém, antes mesmo de chegar, a barba havia crescido outra vez, mais cacheada, brilhante e rubra do que antes. Então, sem mais nada pedir, a princesa vendeu suas joias a um armeiro, em troca de uma couraça, uma espada e um elmo. E, tirando do dedo o anel que havia sido de sua mãe, vendeu a um mercador, em troca de um cavalo. Agora, debaixo da couraça, ninguém veria seu corpo, debaixo do elmo, ninguém veria sua barba. Montada a cavalo, espada em punho, não mais seria homem nem mulher. Seria guerreiro. E guerreiro valente tornou-se, à medida que servia aos senhores dos castelos e aprendia a manejar as armas. Em breve, não havia quem a superasse nos torneios nem a vencesse nas batalhas. A fama da sua coragem espalhava-se por toda parte e a precedia. Já não precisava apresentar-se diante dos muros de cidades e castelos, já ninguém recusava seus serviços. A couraça falava mais que o nome. Pouco se demorava em cada lugar. Lutava cumprindo seu trato e seu dever, batia-se com lealdade pelo senhor. Porém suas vitórias atraíam os olhares da corte, e cedo os murmúrios começavam a percorrer os corredores. Quem era aquele cavaleiro, ousado e gentil, que nunca tirava os trajos de batalha? Porque não participava das festas nem cantava para as damas. Quando as perguntas se faziam em voz alta, ela sabia que era chegada a hora de partir. E ao amanhecer montava seu cavalo, deixava o castelo, sem romper o mistério com que havia chegado. Somente sozinha, cavalgando no campo, ousava levantar a viseira para que o vento lhe refrescasse o rosto, acariciando os cachos rubros. Mas tornava a baixá-la tão logo via tremular na distância as bandeiras de algum torreão. Assim, de castelo em castelo, havia chegado aquele, governado por um jovem rei. E fazia algum tempo que ali estava. Desde o dia em que a vira, parada diante do grande portão, cabeça erguida, oferecendo sua espada, ele havia demonstrado preferi-la aos outros guerreiros. Era a seu lado que a queria nas batalhas, era a ela que chamava para os exercícios na sala de armas, era ela sua